Marcelo Beckler veio e fez uma análise sobre a forma como o Gabigol teve a jogar no final do Flamengo. Falou do despedimento do Fernando Diniz. Mano, eu sei que vocês estão fartos de ouvir sobre o Gabigol, mas o Gabigol foi nosso. Eu sei que é difícil de criticar, mas ele marcou um hat-trick ontem. Mas o Flamengo continua não arrependido pelo Gabigol ter saído, porque os outros jogadores estão a se adaptar. Quero saber a tua opinião, se você concorda ou não com a grande análise e o desabafo de Mauro Beckler. Então se liguem só nos comentários. No comentário do Mauro Beckler sobre isso. E me ajudem a chegar aos 15 mil inscritos. Bora! Arteta, ele quer e utiliza o Jorginho. O técnico da Juventus, o Thiago Motta, não vinha mais utilizando o Danilo. Ele está mudando, até o próprio Vlahovic deve ser negociado. Está perdendo terreno, o centroavante sérvio, que era o goleador do time, né? O que se diz na Itália até que a Juventus quer negociar o quanto antes, porque tem um contrato até o ano que vem, senão daqui a pouco sai de graça, sai numa situação desfavorável para o time italiano. E então o Danilo se tornou um alvo mais factível. Mas ele tinha chance de ir para o Napoli. O Napoli tinha interesse nele, o Brighton também se falou na Inglaterra. Ele optou por voltar ao Brasil, certamente economicamente deve ser bom para ele, não tanto quanto ganharia lá, creio eu, mas... e ele se diz rubro-negro, tudo, realização aí do sonho de jogar no Flamengo. Ele era torcedor, ele conta a história do gol do Petkovic, que saiu correndo pela rua para comemorar quando o Pet fez o gol do título em 2001, né? E assim, eu acho que o importante é que é um jogador que o Felipe Luiz vai poder contar com ele em qualquer situação, até durante os jogos, né? Se ele está jogando de zagueiro, ele precisou do lateral direito, ele pode deslocar e colocar outro zagueiro. Se ele precisar colocar na lateral esquerda, ele jogou mais na lateral esquerda do que na direita esse ano, esses últimos jogos. Mais na esquerda do que na direita. E vinha, ultimamente, entrando mais no lugar dos dois laterais titulares, mais do que na zaga. E é importante frisar, muita gente, vai jogar com 3 zagueiros. O Thiago Motta não joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4. Ele jogou com 3 zagueiros a última vez, na outra temporada. O técnico era o Paulo Monteiro, interino, depois que o Maximiliano Alegre foi demitido. E aí jogou na zaga, acho que Rugani, Alexandro e ele, os dois laterais do Flamengo jogando num trio de zagueiros. Então ele pode jogar até linha de 3, pode jogar com o Alexandro. Os dois laterais que o Flamengo trouxe da Juventus jogam na zaga e na lateral. E o Danilo joga dos dois lados. Quando eu falo joga, ele vem jogando dos dois lados. Você pega lá o mapa de calor dele, pega os jogos e vê onde ele jogou. Ele jogou pela direita, pela esquerda, na zaga e na lateral no último ano. Então, o Brasil Cross ele jogou na esquerda. Exato. Então esse é um ponto importante. Ele pode entrar em qualquer posição. Eu imagino que isso deve ter pesado muito na avaliação lá do Felipe Luiz, do José Boto, para insistirem tanto na contratação dele. É um cara versátil, mas tem gente achando, não, ele vai disputar a posição com o Wesley. Não, acho que ele vai ser mais um zagueiro, mais uma opção que o Felipe vai ter. E dá para perceber claramente a preocupação da comissão técnica com a minutagem no começo da temporada. É como se fosse o seguinte, olha, posso gastar... O BAP, que é o presidente do clube, falou isso na posse. Se um jogador vai jogar não sei quantos mil minutos no ano, a gente tem que administrar. Quer dizer, isso já foi conversado com o Boto antes e com o Felipe Luiz. Acho que foi da cabeça do BAP que ele chegou lá e falou isso. É uma coisa que faz parte... Isso é até legal. Eu tenho criticado algumas coisas, mas isso é até legal. O presidente entender isso. Né? Porque tem o presidente do clube que fala assim, eu tenho que escalar fulano, eu contratei fulano, você não vai colocar, custou uma grana. Não, ele está entendendo que não funciona assim, todos vão jogar. E aí você percebe hoje, quando o Sampaio correr, time reserva. Mas a preocupação dele está muito clara com a minutagem, administrar isso para não, digamos, gastar esses minutos em demasia no estadual antes da chegada das outras competições. Controle de carga e tudo, eles estão sendo bem rigorosos com isso. Então daí ele vai jogar. E ele pode jogar qualquer uma. Ele pode jogar com o Léo Ortiz, ele fazendo o lado esquerdo da zaga, ele pode jogar com o Léo Pereira fazendo o lado direito, ele pode substituir o Wesley numa situação X, ele pode entrar até na esquerda se for preciso. Mas eu acho que ele vai ser mais utilizado na zaga do que nas laterais. Por quê? Você tem Alexandro e Ayrton Lucas na esquerda. Você contar o Vinha machucado que só volta no segundo semestre. Você tem o Wesley, que não foi vendido, fala-se que vai, mas não foi vendido, está lá. E o Varela, tem 2 laterais direitos. Na zaga, você tem os 2 Léo e os garotos, do Cleiton para os meninos da base. Então, acho eu que, pela lógica, ele está sendo contratado, obviamente, para ser zagueiro, prioritariamente, mas ele pode jogar em outras posições. E pode jogar com 3 zagueiros em algumas situações que o Felipe Luiz acha necessário. Ele pode também colocar um trio de zagueiros, ele pode jogar numa linha de 3 sem problema nenhum, como o próprio Alexandre, que até já fez mais ou menos esse papel alguns momentos no ano passado com o próprio Felipe Luiz. É uma contratação interessante, acho que são 2 anos de contrato, né? Isso. Que eu acho até mais razoável para um jogador de 33 anos, né? 2 anos. No caso, o Bruno Henrique fez 3 anos com 33, o Oscar no São Paulo 3 anos com 33 anos. 2 anos, se estiver bem, pode renovar. O Felipe Luiz, o Davi Luiz, quando chegou ao Flamengo, ele era um pouquinho mais velho do que o
o Danilo é hoje. Chegou em 21 e ficou 21, segunda metade da temporada, 22, 23, 24. Ficou 3 anos e meio jogando no Flamengo e vai jogar no Fortaleza agora, vai continuar jogando. Ele não vai parar, vai para 38, mas segue jogando. Aí daqui a 2 anos, se o Danilo estiver bem fisicamente, devolvendo, entregando tecnicamente um bom futebol e tal, aí o discurso é renovação, não. É simples assim. Acho que é bem melhor para o clube. Acho que 2 anos está de bom tamanho. Reserva hoje, então acho que isso não vai pesar, né? A não ser para um ou outro jogador que eventualmente jogue hoje e também jogue no domingo como titular, o que é pouco provável. Eu imagino que hoje o time seja bem diferente. A grande questão é se o Flamengo está há mais tempo se preparando, mas o Botafogo é um time montado também há mais tempo, né? Que tem a sua memória de como joga, apesar das saídas aí do Almada e do Luiz Henrique, né? Que eram bem importantes. Mas tem o Savarino, que para mim acho que foi o melhor deles na temporada passada. O Savarino foi super importante, aliás, ele foi bem no Atlético, mas ele foi melhor ainda no Botafogo, né? Conseguiu fazer uma temporada muito boa, um jogador em franca evolução, e eu acho que aí vai dar jogo. Embora o Botafogo esteja voltando agora, é um jogo só e dá jogo. E no ano passado, o Botafogo fez 6-1 no Flamengo no agregado no Campeonato Brasileiro, 2-0 e 4-1. O 4-1 tinha muitas reservas em campo, o Flamengo tinha 3 titulares apenas, o Arrascaeta saiu logo no começo machucado, estava já 1-0 para o Botafogo, mas isso aí pouco importa para o torcedor. O que interessa é que ganhou e ganhou de goleada. E agora o Flamengo está se preparando para esse jogo, me parece de uma forma bem enfática, né? Muito interessado. Acho que vai ser um jogo legal. Agora, é a Supercopa, né, gente? Vou entender que é a Supercopa. A Supercopa é aquele título que você comemora no domingo, na segunda você vai trabalhar normalmente. Ninguém vai ficar até de madrugada enchendo a cara, comemorando. Fora na hora ali e tal, é um título, é importante, mas até um certo ponto. É bom falar isso porque às vezes as pessoas supervalorizam, né? Então, para quem perde, para quem ganha, não é o fim do mundo, não é isso que vai determinar. É só olhar os vencedores da Supercopa em anos recentes, o próprio ano passado, e ver o que aconteceu depois. Muitas vezes, ou em algumas vezes, não ganha nada. O cara é campeão da Supercopa. Legal, maneiro, legal, bacana, mas é só. É importante entender isso para não começar com um papo de crise para quem domingo perder, né? Perde domingo, tanto um quanto o outro. Perdeu um título. Calma, né? Calma, não é para tanto. O Cruzeiro se casou com o Gabriel Barbosa por 4 anos e ele, durante 4 anos, não vai poder ter o melhor técnico brasileiro. Se enquanto o Gabigol estiver no Cruzeiro, o Cruzeiro é pequeno demais para nós dois, ou o Gabigol ou o Tite, o Cruzeiro está se privando durante 4 anos, se o Gabriel manter o contrato dele até o final, de ter o melhor técnico do Brasil. Então o Cruzeiro ou sempre vai ter que ter criatividade no mercado externo, ou sempre ter que comer o segundo prato, a segunda opção. Não sei se o que eles têm é irremediavelmente conclusivo ou que realmente não se possa ter ali uma conciliação entre os dois. Realmente no Flamengo o Gabriel jogou muito pouco, teve poucas oportunidades, ficou para trás do Carlinhos, assim, realmente o Tite não contava e não gosta do futebol do Gabriel, não sei se da pessoa, mas do futebol do Gabriel, mas que a chegada desse jogador impeça a chegada do técnico, eu também acho muito ruim. Repito, não sei quem estava certo ou quem estava errado na relação Tite e Gabriel, já vem desde lá atrás, né? Na Copa do Mundo, o Tite não chamou o Gabriel Barbosa, ele numa comemoração do Flamengo foi explicitar que, enfim, o desagrado dele com o treinador e depois se reencontraram no Flamengo. Mas também acho muito perigoso que você tenha um contrato tão longo com um jogador e que te impeça de ter um técnico da qualidade que tem o Tite. É isso, meu povo. A temporada está só começando. É melhor remediar agora. É melhor remediar agora porque você ainda tem todo o campeonato estadual para preparar o time para o que de fato vem depois, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano que vem. Mas se é para remediar dia 27 de janeiro, podia ter sido remediado dia 10 de dezembro. Né? Se era para trocar tão cedo, se acreditava-se tão pouco no Fernando Diniz, se a paciência com o Fernando Diniz era tão pouca, que não fosse, que não tivesse paciência. Que trocasse dia 10 de dezembro, teria tido 21 dias em dezembro e 27 dias em janeiro já, então teria tido 50 dias para que chegasse um novo técnico, que entendesse, que fizesse todo o trabalho, antes tarde do que mais tarde ainda, então ok, mas por que não foi antes? Essa pergunta deve ser feita, deveria ser feita se fosse uma empresa, deveria ser feita essa pergunta e deveria existir cobrança. Para finalizar rapidinho, esse vídeo meio que já acabou umas 2 vezes e ele voltou. Estava vendo um trecho da entrevista do Pedro Lourenço com o Samuel Venâncio. E o Pedro Lourenço fala do quanto de dinheiro já colocou no Cruzeiro e da situação do Arrascaeta, que acho que ele participou da compra e depois que não recebeu, e do tanto que ele ajudou, que ele começou a fazer as contas de quanto dinheiro já colocou no Cruzeiro e parou, e que agora como dono é a mesma coisa. Gente, isso parece uma mercearia familiar dos anos 60. Assim, isso não parece um clube de futebol profissional.
que alguém vá colocando dinheiro que não saiba quanto colocou e que siga colocando. E, pô, assim, é uma crítica à profissionalidade da coisa. Outra coisa é que seja um super cruzeirense que esteja ajudando o clube que o Cruzeiro teria fechado se não fosse o Pedrinho. Pô, que bom então que tenha esse cara na vida do Cruzeiro. Mas não pode, um clube de futebol, a curto prazo salva. Curto prazo salva. O dinheiro vai lá, ajuda e não deixa o clube acabar e contrata jogador naquela época horrorosa de Série B e tal. A curto prazo salva. A médio e longo prazo, um clube de futebol não pode ser administrado como uma mercearia familiar dos anos 60, 70.